ou processos alucinatórios. Isso tem a ver com determinadas patologias em que o doente tem uma história clínica, obviamente, em que há determinados distúrbios que conduzem a isso. Isso são factos que estão por demais evidentes. Não tem nada a ver com a capacidade de percepcionar o mundo espiritual, chamada avidência. Eu gostava de referir que antigamente, e vocês certamente se recordam, antigamente os médiums eram acusados de feiticeiros, bruxas, e eram queimados pela Santa Inquisição, não é? E depois se tornavam santos? Não entendo isso, porque nessa Inquisição... Exato, aqui em Lisboa. Sr. Zé Lucas, na Inquisição, os feiticeiros eram queimados, depois se tornavam santos, como Joana d'Arc, por exemplo. Eu gostava só de referir uma coisa. Aqui em Portugal, nós tivemos, eu tenho conhecimento que houve uma médica psiquiatra aqui de Lisboa, a doutora Gláucia Lima, que fez um trabalho de pesquisa científica financiado pela Fundação Bial, onde ela fez pesquisa com médiuns. E médiuns brasileiros, médiuns portugueses, fazendo um estudo científico, médico, desses mesmos médiuns em situação de vigília normal e depois em estado de transe, quando os hipotéticos seres espirituais se comunicavam, né? E são muito interessantes as conclusões que ela, como médica, psiquiatra, cientista, apresentou, né? Chegando à conclusão de que os médiuns são pessoas perfeitamente normais e que nesses estados alterados de consciência, portanto, estão a refletir uma realidade que não tem nada a ver com patologia. Agora, essa doutora... Não tem nada a ver, por exemplo, com distúrbios, como é o caso da doença bipolar e outros que estão devidamente classificados. Agora, esses estudos já foram feitos com os evangélicos, não? Não sei, não tenho conhecimento disso. Eu tenho certeza que nunca foram feitos. Bom, eu vou conversar agora com o pastor Carlos. Ô, pastor Carlos, o fundamento da sua doutrina, porque eu, na verdade, perguntei ao Zé Lucas e não perguntei ao senhor. O fundamento da doutrina do senhor? Bom, nós acreditamos que as pessoas incorporam espíritos, mas importa destacar aqui uma coisa. Enquanto o senhor Zé Lucas nos fala de espíritos de antepassados, pessoas que já partiram, até de personalidades, como é muito vulgar até em Portugal se falar do Sousa Martins, no passado foi um excelente médico. O que nós queremos é o seguinte, é que são espíritos, digamos assim, forças espirituais da maldade, que se apoderam do corpo das pessoas e que se fazem passar por essas individualidades. Agora, uma coisa que eu achei interessante o senhor falar foi a respeito de falar com os espíritos. No caso do senhor, como pastor, o senhor também fala com os espíritos? Com certeza, não de uma forma como o senhor Zé Lucas falou, mas sim, nós falamos que os espíritos como assim, quando chega uma pessoa com perturbações espirituais aos centros de ajuda, essas pessoas que às vezes nos procuram porque ouvem vozes, veem vultos e querem saber o porquê daquilo, porque na verdade essas pessoas, elas têm um sofrimento, porque o senhor imagine, quando parte um ente querido, a pessoa sempre sofre, porque fica um vazio na sua vida. Agora, quando esse ente querido, entre aspas, ele se apresenta dia após dia na vida dela e dizendo que por esta ou por aquela situação não tem paz, se nós que nos preocupamos com o vivo, quanto mais com aquele que já partiu. E é essa área que os espíritos malignos, no meu entender, claro, e na doutrina da igreja que eu represento, nós falamos, esses espíritos malignos, eles exploram, digamos assim, a pessoa, obrigando a pessoa de uma certa forma a fazer certas determinadas coisas. E nós temos visto que quando nós, através de orações fortes sobre essas pessoas, aquela entidade que até então se faz passar por um familiar, ela se revela, através do nome do Senhor Jesus, como um espírito maligno que se faz passar pela tal pessoa que já partiu do nosso meio. Então não seriam os espíritos familiares. Exatamente, mas sim é um espíritos que enganam. Exatamente. Olha, o senhor concorda com essa tese, não? Não, quer dizer, eu não tenho que concordar nem discordar.
porque às vezes as pessoas perguntam-me assim, dizem, eu não acredito nada no espiritismo, não acredito na comunicação com o mundo espiritual, na reencarnação, e eu digo, eu também não acredito. O senhor não acredita? Não, também não, eu tenho a certeza. Né? Portanto, quando nós temos a certeza, não precisamos de acreditar. Eu gostava de relembrar... então o senhor tem certeza que existe? Porque os factos o determinam. Não é uma convicção própria. Quando César Lombroso, que é o pai da moderna antropologia criminal em Itália, ele fez um ataque cerrado, na altura, ao moderno espiritualismo, ao espiritismo, como se chamava, e então fez um ataque cerrado. Até que um dia uns amigos convidaram-no para uma sessão espírita. Na altura chamava sessão espírita, era uma coisa mais empírica do que é agora. E então convidaram-no e foi, inclusive para mostrar que aquilo era uma fraude. E uma médium com muito pouca instrução, Eusápia Paladino, entra em transe, uma médium de efeitos físicos potente, e entretanto materializa-se a própria mãe do César Lombroso, que era uma pessoa notável, ainda hoje é muito considerado um cientista, um homem de culto. E o César Lombroso retratou-se na revista Luce e Ombra, Luz e Sombra, né, que ainda hoje existe em Itália, retratou-se publicamente dizendo que aquela senhora analfabeta tinha-lhe dado uma prova da imortalidade e aquilo que nenhuma ciência nem nenhuma religião lhe tinha conseguido até então, que era devolver o ser que ele mais amava, a mãe, que se materializou ali temporariamente. Nós não somos da opinião que sejam em espíritos mistificadores. Nós, quando falamos em espíritos, dizemos são pessoas como nós, né? É só para distinguir das pessoas que estão fora do corpo de carne. Isto porquê? Porque costuma-se dizer que pela fruta se vê o tipo da árvore, né? Então, não faz muito sentido. Aí o senhor está usando as palavras de Jesus. Claro. Não faz muito sentido, e a doutrina espírita, a parte moral do espiritismo, assenta na moral que Jesus deixou à humanidade. Porque o espiritismo é uma doutrina que tem uma tríplice componente. Tem uma componente experimental, científica, que observa, pesquisa os factos espíritas. Daí decorre uma filosofia que explica esses factos. Filosofia é essa que assenta numa moral, moral é essa que assenta nos princípios que Jesus deixou, uma dúvida que nos catapulta para quê? Para uma espiritualidade maior. E aí nos aproxima de Deus. Mas eu estava há pouco a referir que, quando referi o caso do César Lombroso e de outros, há tantas evidências da imortalidade, tantas e tantas e tantas, que só não vê quem não quer. Obviamente que há interferências do mundo. Quando Allan Kardec pergunta no livro dos Espíritos, quando ele pergunta aos guias se o mundo espiritual interferia muito na nossa vida, nos nossos pensamentos, os espíritos benfeitores dizem, sim, interferem muito mais do que o que vocês pensam, para o bem e para o mal. Repare, se você tem más intenções, é uma pessoa belicosa, é uma pessoa odienta, é uma pessoa agressiva, obviamente que mentalmente vai sintonizar com seres que estão no mundo espiritual nessa onda mental. Agora, se você é uma pessoa bondosa, é uma pessoa correta, é uma pessoa honesta, você vai sintonizar e atrair companhias espirituais que estão nesse plano vibratório, né? Portanto, essas nossas convicções são convicções baseadas em factos, baseadas em experiência, baseadas na observação, na repetição dos fenómenos. E temos algumas pesquisas, algumas delas estão no site da ADEP, em www.adportugal.org. Temos lá casos interessantes que temos estado a pesquisar e que apontam nesse sentido e que vêm corroborar as pesquisas feitas desde 1857. Espíritos benfeitores, espíritos malfeitores, como é que vê isso? Existe? Como ainda há pouco nós falamos, nós vemos os espíritos de uma forma, malfeitores, todos eles, porque eles entram na vida da pessoa com o intuito de perturbar. Ainda que canalize aquela pessoa, porque eles vão mexer com uma coisa chamada livre-arbítrio da pessoa. Cada ser humano tem o seu livre-arbítrio. E se vem uma pessoa de fora, por exemplo, o senhor,
Se alguém lhe impõe uma coisa contra a sua vontade, está a mexer com a sua liberdade, com o seu livre-arbítrio, seja espírito ou não. E eu gostava de falar uma coisa, se o senhor me permite. O senhor José Lucas falou de factos concretos. Bom, a Bíblia Sagrada, que é o livro pelo qual nós nos regemos, ela fala num facto concreto, numa das narrações, mais propriamente no Evangelho de Lucas, que era um homem estudioso da época, era um médico, inclusive, e facto concreto por quê? Porque atribui até nomes às pessoas quando fala do rico e de Lázaro. Ele fala claramente quando o rico, conversando num diálogo com Deus, e se lembrando que aqui na terra os seus familiares estavam praticando as mesmas obras más que ele tinha praticado, ele requer que mandem alguém avisar os seus irmãos de que ele estava em tormento. E a resposta que ele ouviu foi o seguinte: eles têm a lei e os profetas. Ainda que alguém fosse. Então, o próprio Jesus diz, ainda que alguém fosse. Então, ele diz claramente que não é possível ninguém, ele fala até de um abismo que está posto, não é possível ninguém vir do além, vamos dizer assim, para esta vida agora. Então, isso, a meu ver, rebate todas e quaisquer filosofias, teorias, claro que esse é o meu ponto de vista, que se possa basear na reencarnação, ou nos espíritos virem, portanto, requerer alguma coisa. Eu penso, e foi isso que eu defendi há pouco, que é o seguinte: são entidades malignas, forças espirituais do mal, que a Bíblia trata como anjos decaídos, que foram expulsos da presença de Deus, a quando da queda de Lúcifer, que se fazem passar por certas determinadas pessoas, e assim acabam iludindo, como por exemplo, o Sr. José Lucas falou, aquela pessoa que eu não tenho agora presente o nome, ele viu ali retratado. Seria esses espíritos um dublê da pessoa que se manifestam de tal forma que conseguem iludir os familiares? Eu gostava só de dar uma explicação. É que nós temos uma... Se me permite só uma rapidinha. Tudo bem, se o senhor quiser interromper, mas é uma curiosidade minha. É uma curiosidade minha, porque a gente vê aí pessoas que imitam claramente outras pessoas. Mas repara... Eu não sei se um espírito teria a condição de imitar... Sem dúvida nenhuma. A uma outra pessoa, ao ponto de iludir um familiar, dizer assim, olha... Eu sou a sua mãe. Sem dúvida nenhuma. E por isso... O senhor acredita nessa hipótese? Sim, sim. Aliás, se nós estudarmos o livro dos médiuns, e se estudarmos a obra de Allan Kardec, se estudarmos o Espiritismo, nós vamos aprender a lidar com a mediunidade, com a paranormalidade, em situações de segurança, precisamente para não sermos ludibriados por seres brincalhões, por seres mistificadores, que também há cá na Terra. Existem pessoas que... Repara, existem pessoas que mistificam aqui entre nós, desde políticos, desde dirigentes religiosos, desde vendedores, pessoas que enganam uns aos outros. Essas pessoas, quando passarem para o lado lá da vida, continuarão... Vamos ser bem concretos e vamos ser bem sinceros, e eu procuro ser bem sincero naquilo que eu estou falando. Essa hipótese de uma pessoa que morreu voltar e se comunicar com os vivos, se isso fosse realmente uma coisa assim possível, como se acredita, e os espíritas acreditam nisso, respeito a opinião deles, não se evitaria muitos problemas que nós temos hoje. Por exemplo, um bandido que matou entrou na casa, matou toda a família e depois a polícia fica investigando. Não poderia um espírito se manifestar no médium e dizer, olha, o assassino é fulano de tal, ele fez assim, assim, assim. Olha, ainda bem que faz essa pergunta, porque... O senhor concorda comigo nessa pergunta? Ainda bem que faz essa pergunta. Porque, de facto, eu recordo-me no Brasil, com um médium muito conhecido, provavelmente o senhor ouviu falar dele, Francisco Cândido Xavier, que faleceu recentemente. Houve um caso de um jovem que deu um tiro no outro e que, entretanto, foi preso. E foi um caso muito polémico, porque, através de uma